Eu quero abrir com vocês alguns versículos para você ver que esse é um sentimento bíblico também. Eu quero ler alguma parte dos Salmos com você, de maneira bem rápida. Salmos 13, versículo 1 diz o seguinte, ao salmista: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Nesse salmo, o salmista se encontra indignado, magoado, frustrado, irado com o Senhor Deus. Pode ser aquele outro salmo, Salmo 10. Eu vou ler alguns bem rápido, não precisa abrir. Salmo 10, versículo 1, o salmista diz: Senhor, por que você está longe, ou por que estás longe? Por que te esconde em tempos de angústia? Já sentiu isso? Já sentiu um momento difícil da sua vida que você vê e parece que Deus simplesmente saiu, simplesmente foi embora, simplesmente parece que não se importa, aí você fica em dúvida se ele realmente é real, se ele realmente vê, se ele realmente ouve, se ele realmente está vendo a sua situação. Já sentiu essa angústia que parece que ele foi embora? Não sei se vocês já sentiram, mas eu já também. Salmo 44, versículo 23 e 24. Essa algumas versões está desperta, Senhor, em outras versões está falando: Senhor, acorda. Acorda, Senhor. Por que o Senhor está dormindo? Meio firme tu falar isso para Deus. Está dormindo, Senhor? Imagina a oração: acorda. Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. E isso é uma verdade bíblica. Porque escondes o teu rosto e te esquece do nosso sofrimento e da nossa aflição. Sabe o que eu acho interessante em todos esses salmos? Primeiro, que o sentimento me identifico com o salmista. Apesar de conscientemente entender, às vezes o sentimento do meu coração é exatamente esse. Há semanas atrás eu orei e falei: Senhor, eu te amo com todo o meu coração, eu te quero com todo o meu coração, mas eu acho que o Senhor não se importa. Eu acho que o Senhor pouco se importa, pouco está vendo. Isso não te interessa, eu agiria de outra forma, eu esperava que o Senhor agisse de determinada forma, o Senhor não agiu, eu estou frustrado, eu te amo, mas não quero falar com o Senhor agora não. Já teve esse sentimento? Só que a grande diferença é que os salmistas permitem que esse sentimento, ou reconhecem que esse sentimento ocorre no nosso coração humano, e eles levam esse sentimento para o Senhor. Nós temos duas opções. Ou a gente percebe que estamos magoados com Ele, com Deus mesmo, e levamos esse sentimento ao Senhor, ou a mágoa vai acabar nos afastando dele por frustração. E isso não é só na Bíblia, na cultura pop também está cheio desses entendimentos que Deus é um Deus distante que pouco se importa. Em 2016, eu acho que foi em 2016, lançou um filme que eu gosto bastante, chamado Superman vs Batman, da DC. Não sei quem teve a oportunidade de assistir. O vilão do Superman é o Lex Luthor. E naquele filme é um Lex Luthor bem doidão, tal. Mas ele tem uma cena específica que eu acho que resume bem esse sentimento para o público pop ou para a cultura. O Lex Luthor se encontra com o Superman não entende porque o Lex Luthor o odeia tanto, o quer destruir, o quer matar. E o Lex Luthor está tentando mexer com os sentimentos do Batman também, para se virar contra o Superman. E tem uma cena que ele fala para o Superman: você é um deus. Você voa, você tem todo o poder. Mas se você é Deus, se ele existe realmente, ele não pode ser bom. Porque se ele fosse bom, ele não permitiria que o meu pai, que é bilionário, abusasse de mim, me fizesse sofrer, batesse e me espancasse. Então, se Deus é todo-poderoso, ele não pode ser bom. Porque um Deus bom não permitiria isso com a criança. E se Deus é bom, ele não pode ser todo-poderoso. Então, na cena, está demonstrando que o Lex Luthor, ele não tem raiva do Superman. Ele tem raiva de Deus todo-poderoso. Ele não consegue conceber um Deus todo-poderoso que permite coisas ruins acontecerem. E na realidade bíblica é exatamente essa. Coisas ruins acontecem no mundo a partir da queda do homem que se afastou de Deus em Adão e permitiu que o pecado entrasse no mundo. A Bíblia não nega a existência da maldade, ela só fala que vai dar, em determinado momento, um fim para essa dor e para esse sofrimento. Mas enquanto a gente está aqui e esse fim não acontece, o Senhor Jesus falou que no mundo a gente teria
aflições e dores. Mas ele, como príncipe da paz, aprendeu a obedecer pelaquilo que sofreu. No mundo, o sofrimento pode ser didático, mas se não for bem instruído, o nosso coração acaba criando raízes de amargura contra Deus. E eu percebi nessas semanas que o meu coração poderia estar um pouco magoado, mas eu tinha que tomar cuidado para isso não se virar contra o Senhor. Não sei quantos de nós, geralmente, a gente pergunta o porquê que aconteceu isso na sua própria vida, por que determinado familiar nasceu de determinada forma, ou partiu muito cedo, ou foi. Qual é os sofrimentos humanos? Parece que a gente sente que Deus se afastou. O problema desses sentimentos nossos é que isso acaba gerando em nós uma figura errada desse Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel também tinha uma figura errada do próprio Deus. Para ele, Deus parece mais com a figura mitológica de Zeus. Ele é alguém poderoso, está no trono, tem muita coisa para ele resolver e pouco se importa com os sofrimentos humanos e terreno de meras pessoas que são passageiras como eu e você. Às vezes, não sei se você tem essa sensação, mas parece internamente ou de maneira inconsciente que para a gente agradar esse Deus que é tão poderoso, a gente tem que fazer muito esforço. Você tem que se esforçar muito, não pecar, não errar, para ver se no final do dia você, de alguma forma, consegue tirar do rosto dele um breve sorriso e não fez mais do que a sua obrigação. Não sei se vocês sentem isso. Eu sentia algumas vezes. E eu percebi, e agora sim a gente vai para a parte da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, eu percebi que eu talvez não fosse o único magoado com Deus. Ele contou ao Senhor Jesus uma parábola, que ele conta uma história de um filho que também está magoado. Mas a questão da parábola é um outro ponto e eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. No início, na minha Bíblia, aparece assim, a parábola do filho pródigo, mas é interessante porque os títulos das parábolas na Bíblia foram dados pelo homem. O Senhor Jesus não falou que era a parábola do filho pródigo, ele contou uma parábola e nós demos esse título à parábola. No versículo 11 diz o seguinte, olha que interessante. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Então a parábola não é sobre o filho, é sobre o homem que tinha 2 filhos. A gente já começa entendendo um pouco a parábola aí. Jesus está falando, não vou falar dos filhos, vou falar do homem. Por que é importante? Porque Jesus, como a expressão exata do ser de Deus, segundo o autor de Hebreus, ele é a expressão exata de como Deus é, de como Deus age, de como ele se comporta. E nessa parábola específica, ele está tentando apresentar o pai dele. E a gente passa despercebido, porque a gente está focando em outro personagem da parábola. Então vamos entender um pouquinho. Um certo homem, ou um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. De versículo em versículo, vamos devagar. Quando é que um filho recebe a herança do pai? O que tem que acontecer para o pai? Morrer. O filho mais novo está chegando na cara do pai e está falando, pai, pouco me interessa se você está vivo ou não. Por mim, você já poderia ter morrido. O que eu quero mesmo é o que o Senhor tem para me oferecer. Todos nós já fomos o mais novo, gente. A gente pouco se importou com o pai. Algumas vezes a gente queria os benefícios. A vida, a juventude, a energia, a saúde, para aproveitar conforme o nosso bel prazer ou como a gente achasse melhor. Só que o interessante desse início desse versículo é que quem sofre o golpe do pedido é o pai. Certo ou errado? O filho mais novo estava chegando e falou, tá falando o quê? Tô nem aí para você, por mim pode morrer, só me dá meu dinheiro. Muito tempo depois, o filho mais novo, versículo 13, reuniu tudo o que tinha, porque o pai separou, ele foi bondoso nesse sentido, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Gastou dinheiro, né? Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Aqui é importante porque na nossa cultura o porco é só um animal normal. Para o judeu o porco é um animal imundo. É como se hoje na nossa cultura foi alguém que foi trabalhar com barata. Dá um nojo em você? É isso que daria no judeu. Um nojo. Cuidar de porco. Que nojo. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vargens e alfarrobeiras que os porcos comiam. Ou seja, ele não só trabalhou com porco, ele estava passando tanta dificuldade que desejou comer o que o porco comia também. Mas ninguém lhe dava nada. Porque essa é uma realidade do mundo. Ninguém se importa tão profundamente com o que você está passando, irmão. Não sei se já te contaram isso. Ninguém está nem aí. Algumas vezes você vai entrar em alguns ambientes que você vai entrar com dor e sair com dor. E que tomara que esses ambientes não sejam a igreja do Senhor Jesus. Que alguém fale com você, te cumprimente, te dê um abraço. Que a maioria das pessoas, ou todos nós, estamos com o coração machucado. Então aqui na passagem está falando, ninguém dava nada para ele, ele que se vire aí, vai comer os alimentos dos porcos. Caindo em si, versículo 17, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho, ou seja, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para encontrar o seu pai. Aqui é importante, a esperança dele não é ser recebido como filho, de novo. A esperança dele é que ele trabalhe para o pai como um empregado. Ele está falando, cara, eu não mereço ser filho dele porque eu pouco me importo com ele, fiz toda essa maldade com ele, falei que ele podia morrer, não vou ter a cara de pau de voltar lá e pedir para que ele me assuma de novo como pai, mas eu vou falar, eu posso trabalhar na terra, porque ele é um homem poderoso, posso ser empregado dele, porque ser empregado dele é melhor do que viver como eu tenho vivido. Interessante, versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aqui também é outra figura do judeu que passa despercebido para a gente. O judeu ele vive em vilas, ou viviam naquela época em vilas. Geralmente, se você vier na EB, a gente tem uma imagenzinha que mostra que as casas eram montadas uma de lado para o outra, com as costas das casas para fazer uma muralha redonda, para impedir de qualquer pessoa invadir aquela vilazinha. Então era uma casinha do lado da outra, com as costas da casinha para se tornar uma muralha e proteger. A passagem está falando que longe ainda, o pai, o responsável, está vendo o filho longe, mas ele não entraria na vila, gente. Quem que vai entrar? Quem que vai deixar o filho entrar na vila? Então ele longe vê. E um detalhe importante, ele, o pai, a gente não percebe isso, porque novamente não faz parte da nossa cultura. O judeu usa aquela vestimenta que parece aquele saião, né? Aquela saia até o pé. O pai levantaria as saias, mostraria as pernas, que é uma parte íntima. Ele passaria vergonha, porque era vergonhoso você mostrar suas partes íntimas, mas não tão íntimas assim, né? As pernas em público. Então ele levantaria a saia e correria em direção ao filho, o que é vergonhoso. Jesus está tentando apresentar um pai que não tem medo de passar vergonha por você. É a figura do Deus que você tem na sua mente? Na maioria das vezes, não. Jesus está apresentando o verdadeiro pai. Ei, ninguém ama monstros. Se você imagina o Deus, o seu Deus, como Zeus, está sentado somente no alto sublime trono e pouco se importa com você, Jesus está apresentando uma outra figura desse pai. E só uma figura correta de um pai pode curar o coração de filhos que estão machucados. Porque às vezes a gente está magoado com Deus, não quer estar. Tá tipo eu há semanas atrás, te amo, mas não quero muito papo com você não. Vou ficar aqui, o senhor fica aí, porque às vezes a gente vive a vida cristã por obrigação, descobrir a verdade, tenho que ir à igreja, suportar o Carlos Rodrigo.
suportar o Maurício, chatão, mas é melhor aqui e pior lá fora, né? É ruim aqui e é pior lá fora. E o céu é o destino, a igreja é o pedágio. Tem que pagar, tem que aguentar. Não é essa a verdade bíblica. Jesus está mostrando um pai que está disposto a passar vergonha. Que passa vergonha. Então o pai corre em direção ao filho. Já é estranho, imagina o filho recebendo todo esse carinho. Ele falou, né? Versículo 21. O filho lhe disse, pai, começou o discurso que ele já, imagina, está ensaiando na volta, né? Ensaiando o que ele vai falar para o pai, como é que o pai vai reagir. Ele começa o discurso. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora ele entraria na parte do, me recebe como um servo, né? Não era isso que ele tinha ensaiado? Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos, depressa. O pai nem deixou o filho terminar a frase, irmão. Não. Fica quieto. Cala a boca, menino. Depressa, servos. Depressa. Tragam a melhor roupa. Vistam nele. Coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés. Não tem significado nenhum pra gente, mas pra ele tem. O cara tá vestido de trapo imundo, gente. Tá botando a melhor roupa para mostrar que ele não é qualquer coisa, ele é filho. Tá botando anel para mostrar a autoridade da família, aqueles emblemazinhos, sabe? Quando tu mandava a carta e botava um emblema da família na carta, ele tá falando, tu é meu filho, tu tem autoridade. E sandália nos pés. Imagina em Israel o calor, 40 graus, tenta andar na rua, irmão, descalço. Cheio de bolha no pé. Alguém já teve bolha no pé? Já tive bolha também. Ele está falando, não, calça, tu não é escravo não, tu é meu filho. O filho número 1 começou a tentar se voltar para o pai, e o pai, amoroso de um jeito que a gente não imagina Deus, trata esse filho de maneira com muita compaixão, amor, misericórdia, afeto, não deixa o menino terminar a frase, falou, não, pouco me interessa o que tu quer dizer, eu te amo, você é meu filho, não me interessa o que tu fez com as posses que eu te dei, isso não é nada, isso é difícil de descrever, porque eu não sou pai nem mãe, então eu não sei esse sentimento paterno que alguém pode ter por um filho, ou da mãe pelo filho, mas é algo próximo a isso. E ele fala no versículo 23, tragam ou os, o, singular, novilho gordo. Ele está falando, traz o melhor animal que tu tem. É meu, traz o melhor. Vamos fazer uma churrascada para comemorar o retorno dele. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Isso daqui é importante, ele está fazendo uma festa para a vila, mostrando para a vila que ele está recebendo o filho de volta. O nosso sentimento cristão, quando a gente se encontra Jesus, e geralmente com aqueles que vieram do mundo tem esse sentimento, quando você encontra Jesus, cara, você não esperava sentir o que você sente, às vezes só queria que ele curasse a sua enfermidade, ou resolvesse algum problema que você estava passando no momento, e de repente quando você tem a consciência e decide se entregar para Jesus, você é invadido por uma paz gigantesca. E eu lembro que eu falava para os amigos que não eram da igreja, eu falei, cara, se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha vindo há muito tempo, eu não sei o que é isso, mas é uma paz que me preenche, que me faz sentir amado, desejado, eu não sei te explicar, é isso mais ou menos. Eu já me senti o filho mais novo, não sei se você já se sentiu esse filho também. E quando eu me batizei nas águas, eu me identifico com o mais novo, porque a minha mãe fez um jantarzão em casa para receber amigo. Quem conhece a dona Rosa sabe. Fez comida pra caramba. Eu me senti amado pela minha mãe, pela festa que ela estava fazendo por eu ter me entregado a Jesus. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Também tem um amigo que se batizou, eu e Bebel, se secou com a toalha. Quando chegou em casa, tomou uma surra com a toalha molhada, que ele tinha se secado por ele ter aceitado Jesus. Que a família dele não era cristã, era de outra religião, e deu uma surra no garoto. Mas ele, se tu perguntar, fala que tomou uma surra feliz. Ele estava feliz e contente. Imagina esse sentimento interno quando o externo começa a desmoronar.
A gente falou na EB agora mais cedo, a gente falou, quando a gente pensa em Jesus, a profecia era que era um Messias, príncipe da paz. Então os judeus imaginavam que quando o Messias chegasse, ele ia, se a gente naquele momento estavam vivendo debaixo de um império romano, agressivo e violento, que ele, como Davi, ia resgatar todo mundo e ia causar paz, né? Naquele momento. Aí Jesus vem com um discurso diferente. Ele fala o seguinte para os seus discípulos: vocês ouviram que foi dito acerca de mim que eu vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, vim trazer espada. Aí fala, Jesus se decide espada. Aí ele fala que seria pai contra filho, filho contra pai. O que ele está querendo dizer? Ele está falando dessa experiência que esse amigo meu passou. Nesse momento, sim, vocês não vão ser amados de todo mundo se me aceitarem. Sim, vocês vão sofrer retaliações, algumas mais graves e outras mais simples, por estarem comigo. Estou preparando vocês para isso. Mas a minha paz eu não dou como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? Externa. Roma se gabava porque ele era um império tão poderoso que ninguém tentava combatê-lo, então era conhecido pela paz romana. Tinha um momento de paz. Jesus não está falando dessa paz externa. Ele está falando de uma paz interna. Se você tiver a paz interna, do lado de fora pode estar desmoronando. Mas você tem a paz interna. Se você não tiver paz interna, do lado de fora pode estar em paz, mas tudo vai estar desmoronando. Ele está tentando tratar os nossos corações. Ele está falando, gente, a paz que eu vou dar inicialmente vai vir de maneira externa quando o meu reino vier. Mas a inicial é a paz do seu coração, porque você não está em paz com Deus. Você não está em paz com seus irmãos. Você guarda mágoas, está cheio de feridas, está cheio de arrependimentos. Isso está te consumindo e te corroendo por dentro. É isso que eu quero tratar inicialmente. Depois vai vir um reino de paz, mas inicialmente o seu coração que está aprisionado. Versículo 23, vou ler novamente. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Beleza? Vamos até aqui. O que ele está falando? O filho mais velho está em casa ou estava fora de casa no sentido como o mais novo? O mais novo estava longe da sua terra. O mais velho está trabalhando para quem? Para o seu pai ou para a sua própria terreno. Ele é o herdeiro, né? Uma coisa que a gente não sabe, faz parte da cultura judaica, o primogênito, eu gostaria, digo de passagem, eu gostaria que voltasse essa regra. O primogênito recebe o dobro da herança de qualquer outro filho. Gostei, hein, mãe? Vamos, né? Sou o filho mais velho, a Sara. O dobro da herança fica com o filho mais velho. Ou seja, quando o pai repartiu a herança para o mais novo, o mais velho não recebeu dinheiro, mas o pai está falando, ó, isso tudo aqui é seu, pô. Só que o filho mais velho tem a mentalidade não de filho, mas de escravo. E aqui quem se identifica geralmente é quem já está na igreja há muito tempo. Diferente do filho mais novo que gastou a vida, se quebrou, usou drogas, se divertiu com sexo, prazeres, bebida e tudo e volta quebrado. O mais velho geralmente são os filhos dos pastores que estão dentro da casa, mas tem a mentalidade não de filho de Deus, mas de escravo. Caraca, eu estou trabalhando na obra. Pô, Deus está abençoando o fulano de tal que acabou de chegar, eu já estou aqui há mó tempão. Cara, esse Deus é injusto. Ah, ele está feliz. Ah, que Deus é maravilhoso. Espera uns 10 anos aí na fila, irmão, para ver se tu vai ter essa empolgação. O filho mais velho é o filho que é filho. Ele é filho, mas se sente escravo.
Jesus está tentando mostrar dois perfis de filhos aqui, desse homem que tinha dois filhos. Ele está falando que ele geralmente tem um filho que vai para longe e tem um filho que fica perto, mas não se sente filho. Ele está falando que esse pai não tem um filho perdido, ele tem dois filhos perdidos, um longe de casa e o outro dentro de casa. Eu, durante um momento da minha vida, fui o filho perdido dentro de casa. Minha mãe é evangélica desde que eu tenho 6 anos, mas eu fui me converter, com meus 21. Até os 21, eu era o filho dentro de casa, perdido. Eu era o filho que via a reunião de oração, via a profecia acontecendo e profecias verdadeiras, via gente, ou sabia de gente sendo curada, e pouco me interessava. Eu pensava na minha cabeça, quando eu for velho, estiver no leito da cama, não sei quem já pensou isso, se o Senhor tiver misericórdia, eu aceito a Jesus e vou morar no céu, pô. Eu junto o melhor, o malandro, né? Eu junto o melhor dos dois mundos, os prazeres de tudo que a vida tem para me oferecer, loura, morena, ruiva, ou qualquer que seja o prazer que você considere, e eu junto a eternidade, porque no final eu aceito a Jesus, está tudo certo, e ele me leva aí, e está ótimo. Só que a verdade não é essa. A verdade é que a oportunidade da graça de Deus, quando passa para a sua vida, você não decide quando é que é. Você não sabe se vai sair aqui, vai ser atropelado, morto. Você não sabe se vai passar por alguma situação, vai ficar enfermo, vai perder a consciência. Você não sabe de nada. Tu não sabe se hoje é o último dia, o penúltimo, o antepenúltimo. Tu não sabe se... Você não tem essa noção. Então, se você só pensa na vida daqui, Jesus ainda te chama de maluco na Bíblia. Jesus conta uma parábola de um homem rico que construiu mais um celeiro para guardar as posses dele, de tanta posse que ele tinha. Depois que ele construiu o celeiro para guardar as posses, ele pensou consigo mesmo, agora tá bom. Agora eu vou aproveitar a vida aposentado, né? Vou levantar os pés e viver todos os meus dias com as posses e o rendimento da minha vida. Jesus fala, maluco, louco? Tu acha que a tua vida consiste em só isso aqui? Você acha que é só isso? Você acha que as pessoas não vão para algum lugar? Será que as pessoas vivem 70, 80, 100 anos e são esquecidas e acabou? Não. O coração delas, a alma, o espírito delas vai para algum lugar. E você pouco se importa com isso, tu é maluco, pô. Tu vive 80 anos aqui, a eternidade em outro lugar, e tu pouco se importa com outro lugar? Louco. É isso que Jesus está falando. Então, na parte, voltando para a parábola do filho pródigo, Jesus está falando que esse pai tem 2 filhos perdidos. Só que o que me pegou lendo esse versículo foi que o filho mais velho não entrou na festa, correto? Quem que reparou que ele não entrou? Foi o mais novo? Não, o mais novo está nem aí, filho. O mais velho também. A festa está acontecendo, ele está na festa lá. Quem que repara que ele não entrou? O pai está de olho nos 2 filhos. Meu Deus do céu, o cara tem uma parábola. Não tem nenhum dos 2 filhos que se importa com o que esse pai está sentindo. O mais velho não chegou para o mais novo e falou, irmão, não faz isso com o papai não. Não pede a herança, não fala desse jeito com ele, fica. Depois a gente resolve. Não chegou. E o mais novo, quando volta, está fazendo festa, não percebe que o irmão dele não está? A gente está dentro da igreja, não percebe que tem irmãos nossos lá fora? Que não está na festa? A gente, como o irmão mais novo, não percebe que o mais velho está, ou a gente da igreja não percebe que nosso irmão mais novo está lá fora? A gente não se importa com o que o pai sente? Em nenhum dos casos? Você quer só cuidar do seu? Só o teu lado? Tá bom do jeito que tá. Não, Deus abençoa aqui, aumenta o meu salário, tá ótimo, carro novo, aleluia, prosperidade. A teologia do muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, todo dia 31. Dá, Senhor, dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Jesus, na parábola, chama de quê? Louco. Você é maluco, totoca. Pouco se importa com o que realmente é importante. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança.
Versículo 26. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Olha o importante aqui. O mais velho fala que o mais novo gastou com o quê? Como é que ele sabe? Possivelmente duas possibilidades. Ele está jogando aleatório, porque ele conhece o mais novo, ou o pai tem consciência de onde o mais novo está e deu tempo para ele. Falou: não vou forçar nada. Deixa ele se arrebentar, se machucar. Eu sou uma porta de possibilidade para o retorno, mas não vou lá forçar porque ele não vai querer. Isso me pega, porque o pai sabe onde o mais novo está e escolhe esperar. Tu já escolheu esperar para alguma coisa na vida? Deixa eu te dar um conselho. É terrível, irmão. Espera no Senhor. Que espera no Senhor o quê? Pô, rapidinho resolve. Espera no Senhor. Cara, é horrível esperar. O pai escolhe esperar. Ele fala: não, espera, eu vou esperar. Eu fico pensando: mas o senhor já é idoso, pô. Daqui a pouco bate as botas aí e não vê o resultado. Ele escolhe esperar. E o filho tentando ganhar o filho mais velho agora, porque o mais novo já está em casa. Disse o pai, versículo 31, meu filho, isso aqui é importante, tu não é escravo, meu filho. Imagina um pai olhando para você e falando: meu filho, sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a parábola acaba. Jesus não fala qual foi a reação do mais velho. Porque nesse momento que ele está pregando, ele está falando com os fariseus. Ele está querendo que os fariseus, que eram os filhos que estavam perdidos dentro de casa, dentro de Israel, decidissem por eles o que eles iam fazer. Vocês vão voltar para o pai e abraçar a entrada dos mais novos, os gentios que estão entrando, ou vocês vão se fechar contra os gentios e fechar o coração contra o pai? Por que essa parábola é tão importante? Porque só ela pode curar as mágoas no nosso coração em relação à paternidade. Ele é um pai que está disposto a passar vergonha, que espera, que é compassivo, que é paciente, que ama de maneira exponencial. Por que isso tem a ver com a historinha da música que eu contei no início? Porque na letra da música, tem uma parte da letra que fala que o amor dele é furioso. O amor dele não é gentil somente de gentileza. O amor dele é furioso e te envolve por inteiro, cura tudo. É um alavanche de amor, é uma coisa louca. O amor dele é furioso. O amor dele não é dosado, não é como um gatinho, ele é como um leão, às vezes. Quando a gente percebe quem realmente é esse pai, nosso coração começa a se sarar e a ser curado. E isso é maravilhoso. Quando é que eu percebi isso? Quando eu escutei um irmão contar um testemunho e eu pensei: cara, eu acho que eu tenho um problema. Esse irmão que está com dificuldade, eu não tenho problema não, irmão. É ele que está. E nesse momento que eu percebi que era esse irmão, veio no meu coração o pensamento: Deus não está perto dos que estão bem, dos que estão saudáveis. Ele está perto dos quebrados, dos famintos, dos órfãos, das viúvas, dos que estão machucados, dos que estão feridos, dos que não têm esperança, dos que estão passando crises de ansiedade, depressão, bipolaridade. Ele está perto desse. É mais fácil você encontrar ele perto desses do que ele perto dos que estão no palácio. Ele escolheu estar com os quebrados. O povo dele, quando ele começou a falar das características do povo dele, ele falou: vão ser pobres,
Financeiramente? Não, pobre de espírito. Vão reconhecer que não tem nada para oferecer. Vão ser simples, vão chorar, são os que choram, são os que se arrependem, são os que são pacíficos. Num mundo que todo mundo quer guerra, ele é o cara que tu olha assim e fala, pô, bananão, isentão, tá pouco se importando. Ele não é nem de direita nem de esquerda, isentão. Por isso que tá essa porcaria que tá aí, ó. Ele não quer, ele quer paz. Ele não, Jesus está falando, é dessa galera aí que eu quero. Nessa manhã, é para talvez tentar mostrar para você que o seu coração talvez esteja magoado com ele. Mas eu não posso te falar que você está magoado com ele. Só você pode admitir que está ou não. Eu não conheço todos os detalhes da sua vida. O que eu posso te dizer é que eu estive magoado com ele. Como é que sarou, Igor? Quando eu percebi que pai maneiro que ele é. Jesus falou que veio apresentar a Deus para os seus, e os seus não receberam. E ele fala que o pai, que o Deus de Israel é pai dele. Isso é chocante, porque hoje a gente fala, Deus é meu pai, Deus é meu pai. O judeu não fala isso, tu não encontra o judeu falando que é pai Abba. Que Abba? Abba é aramaico, Deus fala em hebraico. Tá maluco? Ele é meu pai, meu papai. Jesus é revolucionário porque trata Deus como pai. Você sabia que na prisão masculina, geralmente, quando você vai ter a oportunidade de pregar, os seguranças pedem para você não falar que Deus é pai? Que a maioria dos detentos tem uma experiência danosa com a figura paterna. Então, se você falar que Deus é pai, ele vai assimilar a paternidade que ele recebeu com esse Deus que é pai. Talvez ele feche mais o coração para esse Deus. Mas aí que tá, não é só os detentos na cadeia que tiveram figuras paternas danosas. A maioria de nós teve um pai que estava presente, mas não era presente. Filhos de pais separados, ou um pai que foi muito maneiro e você talvez facilite de você identificar essa figura de paternidade, mas um pai que foi maneiro, mas não deu muito carinho. A gente tem figuras N, Y e Z de paternidade. Mas esse pai que Jesus está apresentando está disposto a passar vergonha por você. Está disposto a correr, fazer festa. Deus que faz festa. Já conheceu um Deus que faz festa? Um Deus que faz festa para você. Um Deus que faz, imagina, ele atrás do sofá, esperando você entrar em casa e ele pular para cantar o parabéns para você, fazer festa. Um Deus que sorri. Já imaginou? Eu fiz esse exercício. Você consegue imaginar Deus gargalhando? É louco imaginar isso. A Bíblia fala em Salmo que ele ri. Você já imaginou Deus gargalhando? Imagina como é que deve ser boa a gargalhada dele. Mas em Jeremias também fala que ele chora em lugares escondidos, para ninguém ver, por causa da dureza do coração dos homens. Louco, né? Um Deus que chora escondido para ninguém ver, por causa da dureza talvez do meu coração. Ele talvez quisesse mais, mas o meu coração está tão endurecido que ele não tem esse mais que ele gostaria, então ele chora por estar me perdendo, ou te perdendo. Esse Deus não é gente, né? Vou falar igual um pregador, o Luiz Hermínio, ele fala, Deus, desce aqui se tu é macho para ver se eu não te agarro. É maravilhoso, gente. É um pai maravilhoso. Vou pedir que a gente se levante.